Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Oi, eu sou Priscila, sou psicóloga, psicanalista, sou também especialista em saúde mental e trabalho aqui na Humanitar, no programa de saúde mental. Esse ano a gente trouxe para a clínica essa proposta de cinema, né? De utilizar as mídias, a imagem como um recurso terapêutico. Então a gente assiste filmes e conversa sobre os filmes. E aí a dinâmica disso ocorre assim, né? Tem um tema principal e a partir desse tema principal a gente vai escolhendo filmes para trabalhar aquele, vamos dizer assim, o ciclo, né? Um ciclo de filmes de uma temática. Todo mês de maio tem o 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Esse mês que a gente assistiu vários filmes com a temática falando sobre internação, o manicômio, sobre a loucura. A partir disso, né, quem estava ali participando, né, depois que a gente assiste o filme, a gente vai conversar sobre eles. Então, os pacientes começaram a trazer assim as suas próprias experiências com a internação, com a dificuldade que foi, né, ser internado, com diagnóstico. Então, a gente foi conversando sobre isso e surgiu, então, uma ideia dentro do grupo de fazer um documentário, podendo dar voz para eles, experiência deles, então. E foi mais ou menos assim que a gente pensou essa ideia. O Instituto Humanitar nasceu de um forte desejo, meu e da Eliane, de oferecer um serviço de saúde mental para a sociedade verdadeiramente humanizado e que pudesse também tratar casos de maior complexidade em saúde mental em liberdade. Durante muitos anos, nós trabalhamos na gestão de saúde mental e durante todo esse tempo nós observamos que ainda existe uma crença muito enraizada na sociedade de que os transtornos de maior complexidade em saúde mental devem ser tratados em regime de internação fechado. Essa crença, no entanto, ela vai na contramão do que preconiza a legislação hoje no Brasil, que é muito clara quando diz que a internação psiquiátrica em regime fechado deve ser o último recurso e deve acontecer somente quando todas as alternativas extra-hospitalares, ou seja, fora da internação, forem esgotadas. Então, nós temos o compromisso hoje, como profissional de saúde, como gestoras de uma empresa em saúde mental e como parte da sociedade, de desconstruir essa crença e mostrar que é possível acolher e tratar os pacientes em liberdade. Quando nós fundamos o Instituto Humanitar, em 2007, nós tínhamos um propósito muito claro, que era o de oferecer um espaço de tratamento onde cada pessoa seria tratada de forma única, onde nós respeitaríamos a sua trajetória de vida, as suas individualidades, as suas necessidades, as vontades. Então, a gente pode dizer que na Humanitar, o tratamento ele é voluntário e de portas abertas. Para nós, o cuidado em saúde mental, ele não se baseia apenas no alívio dos sintomas, porque para nós é importante que o paciente tenha autonomia, dignidade e, principalmente, a reinserção social. Aqui no Instituto Humanitar, cada paciente tem um plano terapêutico singular, que é construído com o paciente e conduzido por uma equipe multidisciplinar. Dentro desse plano terapêutico estão inseridas diversas atividades, dentre grupos de terapia, incluindo o oficine,
as terapias individuais, as oficinas terapêuticas que envolvem jardinagem, música, culinária, as saídas terapêuticas, onde os pacientes eles vão a museus, a exposições, ao parque da cidade. Então, todas essas atividades elas foram pensadas para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e também para valorizar o potencial que cada indivíduo que nós acolhemos aqui possui. Eu me chamo Welden Clay Fernandes Rodrigues, sou natural da cidade de Alagoinhas, Bahia, tenho 56 anos, sou aposentado. Meu nome é Marcelo Gonçalves Vieira, tenho 64 anos, me formei pela UNB, sou jornalista aposentado, sou esquizoafetivo e tenho transtorno geral de ansiedade. Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 27 de agosto de 1960. O meu nome é José Roberto, né? Tenho 51 anos, sou casado, pai de 3 filhas, eu sou aeroviário. Hoje eu faço tratamento, né? Com vocês, porque eu tô com problema sério, com problema de alcoolismo. A primeira vez que eu consigo, né? Que tô conseguindo, na verdade, ficar sem beber, sem estar internado na clínica, né? Que eu já passei por 3 internações. Meu nome é Luca, tenho 27 anos, quase 1 ano e 3 meses que eu saí da minha última internação. Eu já fui internado 4 vezes, né? O meu laudo é de esquizofrenia. Todas as vezes que eu fui internado, eu fiquei internado por 6 meses. Então, juntando todos os períodos, 2017, 2018, 2022, 2023, eu fiquei internado por 2 anos, somando, né? Cada 6 meses. E você já foi internado alguma vez? Já 3 vezes. Conta pra gente como é que foram essas internações. Foram horríveis, porque você se sente acéfalo. Como é que foi sua experiência nessa primeira internação? Foi horrível. Você lembra de alguma coisa que gostaria de falar? Não gostaria de falar, não. Internações é uma coisa que a gente precisa, né? Porque eu precisei, na verdade, porque eu sabia que eu não conseguia ficar sem beber, sem estar internado. Hoje eu estou conseguindo, né? Sem ficar sem internado, estou conseguindo, está sendo muito bom. É uma nova experiência na minha vida, viu? Que eu achava que eu nunca ia conseguir. Internação é complicado, mas eu saí quando eu ficava internado, rapidinho eu recaía, né? Porque eu nunca ficava internado porque eu achava que aquilo ali era bom pra mim, né? Achava que eu tava fazendo aquilo por outra pessoa, né? Assim, não por mim. E hoje eu faço por mim. Engraçado que todas as vezes que eu fui internado, eu tive algum tipo de relacionamento lá dentro. Disfuncional. Não vou falar tóxico porque não chegou a ser tóxico, mas eu acho que disfuncional. Principalmente pela minha parte, de não estar saudável, preparado para ter um relacionamento, assim. Eu vejo até hoje mesmo, assim, que às vezes é necessário um tratamento fechado, quando a pessoa está em surto, né? Para ela poder, vamos dizer assim, se reestruturar, né? Se reconstruir. Mas assim, ao mesmo tempo, eu ainda acredito, assim, é uma crença isso, que muitas pessoas são internadas porque as pessoas não compreendem ela, mas não significa que ela esteja errada e por isso ela está internada porque ela está errada. Eu acho que a internação às vezes é uma punição também, sabe? Me fala então o que aconteceu com você que você buscou tratamento em saúde mental. Como eu sou do interior, na Bahia, eu migrei para a capital em 84. Quando foi em 93, eu entrei no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia. Então a concorrência era demais, era um clima de muita tensão, de muita concorrência. Comecei a ficar desequilibrado com esse clima que perdurava na sessão. Então chegou um belo dia que eu não estava bem, de verdade. Eu levantava, estava com a tarefa para fazer no computador. Levantava,
sentava, saía, voltava, completamente inquieto. Aí a minha chefe, que gostava muito de mim, tinha um apreço por mim, ela me chamou assim em particular e disse: Welder, vá ao médico que você não está bem. Isso foi em 95. Eu tinha essa dificuldade de distinguir, de saber, conhecer qual era o meu problema. Foi quando eu, com a consulta com um profissional, psiquiatra, eu cheguei e perguntei para ele: doutor, o que é que eu tenho? Depois de muita insistência, ele me disse: você tem transtorno bipolar. Foi em 2002 que eu tive a notícia do meu diagnóstico. Daí para cá, eu sofri uma segunda internação em 2002, uma terceira internação em 2005, uma quarta em 2010, uma quinta em 2015 em Salvador. Foi quando me aposentaram por invalidez, lá em Salvador, os médicos da minha empresa, depois de tanta internação. Quando eu cheguei aqui, chegando em 2019, eu entrei em crise. Eu não lembro bem qual foi o gatilho que me levou a entrar em crise pela sexta vez. E fui internado por meus pais, sempre meus pais me internaram. E em 2019, em janeiro, fui internado pela sexta vez, saí, voltei para uma sétima internação, para reposição de medicamentos. Quando foi em 2020, por negligência médica e do corpo psicológico, eles me deixaram sem remédio, então entrei em crise fortíssima. Em 2023 eu fui desligado de uma internação e emendado com outra internação lá dentro, internamente, pela 12ª vez, em janeiro de 2024, e saí em 22 de maio de 2024, e que estou livre de internações até o momento. Estou tomando meus medicamentos certinho. Você já sofreu algum tipo de preconceito por causa do seu diagnóstico? Não. Não? Não. Nunca percebeu isso? Nunca percebi. Você já sofreu alguma violência? Não. Algum preconceito? Já. Em casa. Ixi, muito. A gente sofre muito preconceito, principalmente, até dentro de casa, né? Dentro de casa principalmente, eu acho. Porque você não tem respeito de ninguém, as pessoas não confiam em você, os colegas de trabalho, chamam de cachaçinha. E pior que tem os próprios colegas da gente que bebem com a gente lá, só porque eles acham que eles bebem menos um pouquinho, eles acham que é melhor, né? E o preconceito sobre isso, sobre o alcoolismo e outro tipo de droga, é muito complicado assim, a gente explicar que preconceito. Porque quando você está na ativa, você não liga muito para essas coisas. Para tudo é preconceito. Depois que você está sóbrio, sem usar, que as pessoas falam para você: ó, rapaz, aquele dia você fez isso, você fez. Aí é a famosa vergonha moral, né, que a gente tem, né, que fica com vergonha de. Aí tem pessoa que não te convida para festa. A minha família mesmo não me convidava para nada. Bom, eu acho que assim, não que eu tenha recebido tipo de preconceito, mas que as pessoas me veem como uma pessoa diferente, né? Tipo assim, as pessoas me tratam como se eu fosse uma pessoa indefesa, assim, uma criancinha e tal. Mas eu não gosto de ser tratado assim, sabe? E quando você teve a experiência de ser internado, você sofreu algum tipo de violência? Como é que foi sua experiência lá, na internação? Então, nas 4 vezes eu me envolvi em alguns casos de violência, né? Mas não violência que eu sofri, né? Muitas vezes eu causei também. Em 2017, que foi minha primeira internação, que eu tava assim, meio que despreparado talvez, porque era a minha primeira internação, não sabia como era. Enfim, tava no lugar onde ficavam os pacientes que acabaram de chegar. Eu teve um outro paciente que falou: não, aquele moleque tá surtado, que não sei o quê. E eu achei que ele tava falando de mim. Daí eu pulei um muro e dei um soco nele, né? Mas assim, eu já tive muitas situações constrangedoras, assim. A gente defende um tipo de tratamento que foca
na recuperação e liberdade, mas isso não significa uma recusa completa à internação, né? Até porque nem é essa a proposta da própria reforma psiquiátrica, mas é a gente entender bom, tem coisa que dá para ser recuperada e tem muito mais efeito no dia a dia, né? Recuperando a convivência, as relações com as outras pessoas, tendo uma relação diferente com a família, né? Então, fazendo essa outra experiência, a gente vê que o resultado é muito mais interessante, né? Que a pessoa, de fato, vai recuperando a vida, né? De uma forma mais humana, né? Mais cuidadosa, né? Mais, vamos botar bem entre aspas, e mais normal, né? Acho que é isso. É muito bom e gratificante a gente poder olhar para trás e perceber que o nosso propósito inicial de tratar o paciente em liberdade, de resgatar a autonomia e colocá-lo como protagonista do seu tratamento, deu certo. E isso, para a gente, não tem preço. É verdade, né? Nós temos a convicção de que a recuperação em saúde mental, ela não ocorre de forma isolada. A recuperação, ela precisa passar pela inserção na família, pela inserção no trabalho, pela inserção na comunidade, enfim, na sociedade, de um modo geral. A recuperação precisa de liberdade. Liberdade para a pessoa ser o que de fato ela é, vivenciando toda a potencialidade que ela tem e experimentando as possibilidades que a vida nos oferece. E o que você acha que ajuda uma pessoa com dependência química? A força de vontade. Ela querer. Porque se ela não querer, não adianta não. Se ela não querer, se ela não tiver força de vontade, ela pode passar 10 anos internada. Ela pode passar 10 anos tentando, mas ela nunca vai conseguir, porque é ela querer e procurar ajuda. Ajuda também é muito importante, porque eu estou conseguindo com a ajuda de vocês aqui, né? Se não fosse vocês aqui, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Eu nem pensava em fazer curso, pensava nada. Pensava só vir para cá, passar o dia aqui, para evitar ficar na rua bebendo. Mas aqui eu aprendi muitas coisas, aprendi a ocupar meu tempo, a ouvir as pessoas, a ouvir conselhos. Eu acho assim, esse tratamento aqui da clínica aqui, eu acho que é um tratamento com liberdade. Porque você vem, chega aqui a hora que você quiser, a hora que você quer, você faz a terapia que você quer. E eu acho que dá mais certo do que você trancar dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade. Eu tenho a liberdade de sair daqui agora e ir ali beber. Eu não quero isso pra mim. Entendeu? Então, essa é a liberdade. O tratamento com liberdade eu acho muito bom. Porque se eu for pra casa, fazer aqui em casa, eu assisto televisão. E quando eu tô em casa, assim, televisão sozinho, eu vou dar aquela vontade. Rapaz, eu vou lá no bar conversar. Se eu for no bar conversar, se for procurar alguém pra mim conversar, eu vou procurar aqui dentro da clínica, né? Melhor. Não na rua, não no bar. Sem dúvida, o tratamento no hospital de dia é bem melhor do que o tratamento de internação. Porque você pode participar de grupos, conversar com as pessoas, pode fazer tudo o que você quiser, no horário que você quiser. E aqui na clínica, o que você gosta de participar? O que te ajuda? Eu gosto de participar dos grupos de debate. E o que te ajuda a ficar melhor? Conversando com as pessoas. Todo mundo acha melhor vir pra cá do que ser internado, né? Ser internado é um tanto quanto traumático também. Porque dentro do ambulatório intensivo eu consegui ter uma rotina bem melhor, que eu não tinha há muito tempo, né? Por causa do meu adoecimento. Aqui dentro eu consegui frequentar todas as terapias. O período que eu tô aqui dentro tem sido muito produtivo, né? O corpo do Instituto Humanitar que eu faço no Hospital Dia, que é muito precioso para mim, me atende muito bem, eu estou muito satisfeito, né? Eles têm um trabalho sério, um trabalho de compromisso com o paciente. Mas a cura é o que eu estou vivendo, é o que eu estou querendo para mim.
eu não querer aquela vida mais. Não querer mais usar, não querer mais beber, não querer mais... Sei nada, isso é a cura, porque a minha cura é o meu dia a dia. É eu... Como é que fala? Eu querer não usar aquele negócio. O que te ajuda a manter, assim, a direção dessa cura? É o querer. É o que eu quero pra minha vida. E o que está acontecendo no momento, né? Que tá muito bom, né? E eu não quero mais voltar àquela vida. Eu quero continuar o que eu estou vivendo agora. Tem poucos meses, mas esses meses mudou muito a minha vida. É como se eu estivesse voltando 20 anos na minha vida atrás. E o que eu fiz na minha vida? Não fiz nada. E agora eu posso estar fazendo. Coisa que eu deixei de fazer a vida toda. Eu posso estar fazendo agora, nesse momento, viu? Posso não, estou fazendo. Eu acho que a cura tá no dia a dia. Eu acho que a gente tem momentos de cura. E por isso eu acho que a gente tem que continuar frequentando aqui, porque os momentos de cura eles vão aumentando, então você vai ficando cada vez mais próximo da sua cura total, né, digamos. Eu ficava um tempo na dúvida. Poxa Deus, por que eu não posso ser curado? Muitas vezes fui internado por isso. Eu parava de tomar os remédios, pensando que estava curado. Mas a cura se vê dessa maneira, sabe? Deus não pode ir no seu gene, lá dentro, na sua mente, e curar o teu gene do transtorno esquizoafetivo. Que hoje não é mais transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, um episódio maníaco. Mas eu não sou um rótulo, eu sou o Helder. Você acha que a liberdade é importante para a cura? Sim. Acho muito importante, porque, doutora Priscila, as 7 internações foram muito traumáticas para mim. Porque, pai, tá certo que é um lugar que está se tratando bem, entre aspas, por causa de uma pessoa que leva tudo a perder. Uma ou duas, sabe? E quando você vê o cair da tarde, e ver os profissionais se preparando para ir embora, dá uma dor no peito. E você vai ficar ali a noite toda. E o cara trabalhou todo o dia todo com você, só vê no outro, daqui a 48 horas. E vai dormir na casa dele, com a mulher dele, com os filhos dele, vai na padaria, vai fazer um lanche fora, vai comer um churrasquinho, e você não vai fazer nada disso. Tem pessoas que têm medo de se expor, né? Mas foi expor para uma causa boa, eu acho que se alguém ouvir o que eu estou falando aqui, pode ajudar, né? A ela pensar e não usar mais, não beber, não... Tentar parar, tentar cuidar da vida dela e tentar resolver, né? Que eu acho que eu estou feliz, eu estou resolvendo, depois dos 50 anos, resolvendo a minha vida que eu deixei de resolver muitos anos atrás. Isso pode ajudar, eu acho. Tá dando certo para mim, vai dar certo para quem quiser, quem lutar for atrás, acho que vai dar certo. Bom, para todo mundo que estiver assistindo, tem uma frase que eu queria trazer. Eu acho que é uma frase hindu que eu vi esses dias. Que é: se você não sabe para onde você está indo, olhe para trás e lembre-se de onde você veio. Então eu tô passando por essa fase na minha vida hoje, sabe? Reconhecer tudo que eu passei e onde eu tô agora. Eu tô onde eu queria estar? Não. Eu ainda queria estar melhor. Mas eu reconheço que eu já passei por tanta coisa que hoje em dia eu tô bem melhor do que eu tava antes. O que mais que você gostaria de falar para quem estiver assistindo esse documentário? Assim? Quem tiver crise de ansiedade, que tenha muita paciência e fé para enfrentar a crise, enfrentar a doença. E o que falta na sua vida hoje em dia? Que você, se pudesse mudar, mudaria? Ou tá tudo bem? Eu gostaria de respirar bem. É isso? Uhum. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não. A gente encerra aqui,
bom? Uhum. A respiração está super curta. Mas vai melhorar.